Chega o bendito dia que você descobre que precisa começar a movimentar o digital para poder trazer mais clientes para o seu negócio. E aí, a primeira coisa que você pensa é: preciso de alguém que vá fazer os meus posts, fazer meu marketing dar certo. E é aí que você começa a contratar os pacotinhos de posts. E hoje a gente vai conversar sobre essa estratégia, o porquê que ela acontece, quais são os prós e contras e qual que é a saída para você de fato ter o resultado que você gostaria. Senhoras e senhores, está começando mais um episódio do Codecast. Aqui você encontra a visão estratégica para vencer no ringue do digital, feito para donos de negócios locais que querem enfrentar desafios maiores. Estamos também no Instagram, @CodirectBR. E aí, preparado para encarar essa luta? Bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. Então, hoje é o dia que a gente vai falar dos pacotinhos de posts. Para mim, uma das piores e mais graves armadilhas que o dono de um negócio local pode cair, porque ela tem a ver com a mentalidade dele em relação aos pacotinhos de posts. Então, o episódio de hoje você vai de hoje é sobre isso. Entender um pouquinho mais. Primeiro de tudo, o que é uma armadilha, né? A gente fala várias vezes sobre uma armadilha, isso é uma armadilha que você pode estar caindo em relação à estratégia do seu negócio. O que é uma armadilha? Cara, assim, a armadilha é tudo aquilo que você faz, acha que está fazendo certo, mas aquilo não vai dar resultado. Então, outras armadilhas que a gente já deve ter mencionado aqui é a panfletagem digital, que é você confundir o feed do seu Instagram com um catálogo de produtos ou de serviços. Aquele feed mosaico, feed organizado, que você acha que aquela organização de layout vai te fazer bem, mas no final não faz. E várias outras coisas, né? Delargar o marketing da sua empresa. Não, vou contratar alguém para fazer todo o marketing da minha empresa, vou encontrar um super-homem, também não funciona. E o pacotinho de posts é uma das piores armadilhas que você poderia conhecer. Exatamente, mas tem um lado positivo das armadilhas que eu vejo que pelo menos o empreendedor está fazendo, está em ação. Perfeito. Está saindo da sua zona de conforto, às vezes nem tanto, mas está buscando resolver o problema. Eu vejo assim, até te parabenizo se você já contratou pacotinhos de post, que é bem provável, se você está aqui ouvindo, é bem provável que você já tenha contratado pacotes de posts para o seu Instagram do seu negócio e provavelmente não teve o resultado que você gostaria. Mas como eu disse, eu já te dou os parabéns por você estar buscando resolver esse problema, buscando uma maneira de fazer com que o digital traga o resultado que você espera, né? Então, assim, mesmo que você tenha um parente seu fazendo os pacotinhos de posts para você, tá tudo certo porque tá movimentando, né? Esses dias eu estava conversando com... Tudo certo não tá, né? Tem alguma coisa certa. Mas avançou, tá avançando. Sim, teve um avanço. A gente fala muito do melhorar, a gente brinca assim, cara, se você for 1% melhor todo dia, tá tudo certo. Então, assim, primeiro passo, que é um dos mais difíceis, é o cara ter consistência, fazer todo dia, toda semana, ter postagens movimentando seu Instagram, porque bem ou mal vai estar movimentando, né? Porque ainda assim, se você tem um negócio local, tem clientes, tem parentes, amigos, pessoas próximas, mesmo que você esteja com a estratégia completamente errada ou fazendo pacotinhos de posts do jeito certo ou do jeito errado, ainda assim vai estar movimentando alguma coisa, vai ter algo acontecendo, vai ter um movimento, de vez em quando alguém curte, de vez em quando alguém não curte, então você já fez algum movimento, pode ser até que você já tenha atraído alguns clientes por ali, e tá tudo certo, por enquanto. Não, como um primeiro passo, assim, não estou dizendo que você deveria ter esse primeiro passo, mas é muito provável que a primeira ação que você tenha buscado tomar, investir no marketing do seu negócio, no marketing digital, tenha sido contratar um consultor, um freelancer, uma agência, um primo, um sobrinho, alguém que entende que vai montar pacotes de posts para postar no seu Instagram. E você está pensando nisso, eu vejo por dois motivos. Primeiro poxa, eu vou contratar alguém que vai fazer direito, então
vai ser mais profissional. Eu vou dar uma profissionalizada, trazer um ar melhor aqui para o Instagram do meu negócio. E o outro motivo que é, eu não entendo nada disso, não quero entender disso, não tenho tempo para poder fazer nada relacionado a isso, então vou contratar alguém e eu não preciso me estressar com isso. Eu só vou pagar, eles vão fazer os pacotinhos de post, eu vou dizer como eu quero, eu vou postar aqui todos os dias ou 3 vezes por semana, depende do pacote que você compra. E aí, beleza, o meu marketing está muito melhor e eu vou ter resultado com isso. Mas a pessoa que está ouvindo a gente provavelmente não tem essa mentalidade de largar o marketing. A pessoa está estudando podcast ou acabou de receber esse podcast de alguém, provavelmente essa pessoa já pensa um pouco diferente em relação a isso. Mas se você ainda tem alguma confusão na sua cabeça, a gente até o final desse episódio vai responder e fica tranquilo. Agora, por que os pacotes de post, você contratar pacote de post não funciona? Cara, porque assim, o pacote de post ele é algo isolado dentro de uma estratégia. Porque fazer conteúdo é só a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. Então, eu lembro na época que a gente tinha agência, as pessoas vinham, a gente tinha dezenas, centenas de cases de sucesso, de clientes que tinham resultado com o nosso trabalho, e claro, era um trabalho conjunto, e as pessoas que conheciam o nosso trabalho falavam, cara, me manda um Instagram de alguns clientes de vocês, para eu dar uma olhada nos posts que vocês fazem, e daí eu vejo a qualidade do trabalho de vocês. Mentalidade errada. Por quê? O que acaba acontecendo? Como o post é só a ponta do iceberg, você não consegue saber qual que é o mecanismo que está por trás. E esse mecanismo por trás do post é o que faz o resultado de fato acontecer. Então, o post ali é a ponta do iceberg, por melhor que ele seja feito de maneira isolada, etc, etc, ainda assim é só a ponta do iceberg. Então, o pacotinho de post não vai saber qual que é o seu posicionamento, não vai saber qual que é a essência do seu negócio, não vai mergulhar no seu cliente ideal, não vai fazer seus anúncios patrocinados, não vai aplicar o efeito bola de neve, que é poderosíssimo, não vai gerar lead para o seu negócio, então não funciona por conta disso. E também uma outra coisa que eu percebo em relação a isso é que quando você contrata um pacote de post, ele geralmente vem carregado da estratégia da panfletagem digital. Ou seja, você está só divulgando seus produtos e aí você contrata alguém para fazer artes para ficar os produtos mais bonitos. E o Instagram não é uma rede social de divulgação, é uma rede social de relacionamento, é uma rede social. Então a estratégia que você utiliza ali é uma estratégia bem diferente. E aí também tem mais alguns detalhes aí que fazem uma diferença tremenda. Como o Tavo estava comentando ali, o post ele é um dos elementos que vai fazer o resultado. Agora, também tem stories, também tem responder os comentários, também tem os directs, também tem os reels, também tem as interações com as pessoas, o responder a caixinha. Se você perceber, o marketing digital que vai funcionar para sua loja, para sua estética, para sua clínica, ele é algo muito mais próximo do cliente do que algo como era voltado antigamente, onde você contratava alguém que executava uma campanha e aí aquilo era distribuído nos meios de comunicação, como rádio, TV, jornal, revista e assim por diante. O Instagram, as redes sociais, ele é diário, ele é o dia a dia, é o corpo a corpo. Então assim, quando você contrata um pacote de post e vai botando ali, isso não casa com a dinâmica que dá resultado no Instagram. Porque assim, as pessoas que vêm com essa mentalidade da década de 90, eles falam assim, Gustavo, eu quero ter um Instagram que nem da Louis Vuitton. Eu falo, mas você não é uma Louis Vuitton, meu amigo. Então, não adianta, porque assim, e uma coisa que nunca te contaram sobre marketing é que você via as propagandas da Louis Vuitton, os atores globais que elas contratavam, o impacto que eles tinham em toda a comunicação regional, o investimento agressivo em luxurização do ambiente, é mais do que um ambiente instagramável, um ambiente luxuoso. Então tinha várias coisas que a Louis Vuitton fazia
e que você só olhava o externo. Só que você não olhava o que eles estavam fazendo por trás no mecanismo de marketing deles que fez eles se tornarem a Louis Vuitton. Então não olha só o palco da Louis Vuitton para tentar ser uma Louis Vuitton. Você tem que ver o que fizeram nos bastidores, o trabalho como é que eu vou dizer, de articulação de uma marca como a Louis Vuitton para chegar onde chegou é gigantesco. Você nunca vai saber exatamente o que está por trás de um departamento de marketing da Louis Vuitton. Então não queira ser uma Louis Vuitton, não queira ser um Starbucks, não queira ser um Subway. Não, querer pode até querer, mas não adianta você copiar o que eles estão fazendo hoje. É querer ser eles nas mídias sociais, desculpa. Isso, porque a visão está correta, só que a maneira que você vai fazer hoje para poder consolidar e construir essa marca é diferente do que eles fizeram há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Então, hoje a gente está num contexto de rede social. Então, a rede social ali, você tem que viver ela no dia a dia e conseguir imprimir a essência da sua marca, a essência da sua loja, como eu falei, da sua clínica, do seu restaurante, do seu delivery, imprimir aquilo ali no Instagram. E você contratando pacotes prontos, beleza, eu sei que a pessoa vai lá, vou bater foto aqui, eu vou... Os argumentos são os melhores, né? Mas assim, ainda assim, você vai perceber que os pacotes de posts ao longo prazo não vai dar o resultado que você espera. E tem, assim, eu vejo dois motivos, o Otávio vê um, eu vejo o outro diferente, do porquê que você começa com isso. Bom, fala depois eu digo qual que é a minha visão em relação a isso. É assim, por que as pessoas buscam isso, tá? Eu lembro quando eu fui no RD Summit, que é um evento de marketing digital gigantesco que tem aqui em Florianópolis, em 2016, quando a gente estava iniciando os trabalhos, enfim, ajudando outras empresas com marketing digital. Aí eu fui numa palestra de uma dona de uma agência de marketing digital para médicos. E daí terminou a palestra, acho que o Evandro até estava comigo. Tava. A gente foi perguntar por que ela decidiu, a gente perguntou, levantou a mão, ela não respondeu, a gente foi no final da palestra conversar com ela, né? Por que ela decidiu nichar para os médicos? E assim, a gente ficou um tempão, ela ficou um tempão argumentando, mas no final das contas, o que estava por trás do argumento dela? É mais fácil vender quando você nicha a sua agência porque gera mais identificação. Isso não tem nada a ver com o resultado que ela gera para os clientes dela. Aquilo é um bom argumento de vendas que gera uma boa argumentação comercial na hora de vender. Porque os médicos, e isso serve para qualquer nicho, seja restaurante, seja delivery, seja estética, não importa. Se a pessoa se auto-intitula um especialista naquele nicho, isso significa que ela só vende para pessoas daquele nicho, é o melhor argumento de venda, mas isso não significa que ela gera mais resultado para esse nicho. Claro, pode ser que ao longo do tempo ela se especialize, etc., mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o que está por trás disso, às vezes, é um vendedor, né, uma agência, um consultor, um designer, uma pessoa bem intencionada, querendo ir lá te fazer uma proposta, a pessoa te busca e vai, te faz uma proposta, e faz todo sentido, porque a pessoa foi indicada por alguém, porque a pessoa tem qualidade no trabalho dela, tecnicamente falando, a pessoa vem até a sua loja, tira foto dos seus produtos, te dá boas dicas no dia a dia, etc., e aquilo te deixa encorajado a avançar no processo. E daí você vai lá e toma a decisão de contratar essa pessoa. Passa 3 meses, nada acontece, você acha que o problema é a pessoa. E daí vem a teoria do Evandro. Não, minha teoria, né, nem assim, depois eu vou até falar sobre o que eu acredito que vai acontecendo em relação a isso. As pessoas, o que elas tendem a fazer? Ele era ruim, então eu vou buscar um outro que vai me dar resultado. Isso. Esse daí não, assim, poxa, me falou um monte de coisa, mas ele não me deu resultado. Eu vou achar alguém, uma outra pessoa melhor. E aí acontece bastante que você ter um conhecido, você segue alguém, que aí você olha, caramba, melhorou. Tô vendo aqui que o trabalho de marketing dele tá ficando bem melhor.
Aí que é a mentalidade, olha e pergunta: quem está fazendo o teu marketing? Essa pergunta é muito perigosa. Quem está fazendo o teu marketing? Assim, Vale um destaque na edição, tá, Joel? Porque assim, não é assim, a pergunta está errada. Porque você nunca passa na sua cabeça a quantidade de conhecimento que esse empreendedor, que você vê que ele está fazendo um bom trabalho, que ele adquiriu, o esforço que ele está fazendo, você simplesmente acha que ele pagou alguém que fez ele ter resultado. E na maioria das vezes não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que o dono se desenvolveu, o tanto que ele mergulhou naquilo ali. E ele, obviamente, talvez junto com mentorias, com consultorias, com apoio, com onde ele aprendeu, onde ele adquiriu aquele conhecimento, ele junto da equipe, ou ele liderou esse processo de transformação do digital do negócio dele. Então aí você pensa, quem que fez o teu marketing? Me passa o contato que eu quero que ele me faça ter sucesso também. Essa mentalidade de você querer achar alguém que vai te fazer ter sucesso é o que vai fazer você pingar de fornecedor em fornecedor, que vai te fornecer pacotinhos de post diferente e que nada vai te dar o resultado. Porque o problema não está em quem faz o pacotinho de post. Se você vende pacotinho de post e está aqui ouvindo, não se sinta mal. O problema não é quem vende pacotinho de post. O problema é quem contrata, quem busca essa solução, achando que essa é a solução que vai te fazer ter resultado. E eu entendo que na maioria, assim, 99% das vezes você está contratando um pacotinho de post porque você quer vender mais, ou você quer ter mais constância, ou você quer aumentar o preço, o ticket médio dos produtos, serviços, mas você busca voltado, na maioria dos casos, direcionado a querer um resultado melhor. Perfeito. E essa estratégia não funciona. Não funciona. Não funciona, inclusive, se você vende pacotinho de posts, manda esse podcast para os seus clientes, para eles se darem conta que eles precisam fazer a parte deles para o negócio dar certo. Então a gente tem na nossa comunidade mentora, tem uma série de empreendedores lá que tem parceiros, designers, agências, etc., que fazem os pacotes de posts, mas a questão é como que ele se empodera desse processo. Porque a gente já teve agência, a gente sabe o desafio que é. Porque assim, quanto mais cases de sucesso a gente tinha, mais energia da terceirização da responsabilidade os clientes colocavam na nossa agência. Nossa, vocês têm centenas de cases de sucesso, faz o meu sucesso aí também. Então, quanto mais sucesso a gente tinha proporcionado para os nossos clientes, maior era a energia de terceirizar a responsabilidade que os clientes contratavam a gente, e a gente viu que isso não estava funcionando. Então a gente decidiu criar a nossa comunidade mentora para empoderar os donos de empresa nesse processo de marketing, saber exatamente como que ele vai contratar o pacotinho de posts. Não tem nada de errado com o pacotinho de posts, desde que ele saiba o que ele está contratando, desde que ele saiba orientar o cliente, desde que ele saiba onde esse pacotinho de posts vai se encaixar na sua estratégia atual. Exatamente. Então, assim, o que vai acontecer se você seguir nessa estratégia de buscar alguém que vai te entregar um bom pacotinho de post toda semana, todo mês, para postar e ficar bem bacaninha? Vai cair de galho em galho, né? Você vai cair de galho em galho, gasta energia, tempo, dinheiro. Eu percebo que as pessoas vão ficando incrédulas em relação ao digital. Aí começam os pensamentos assim, para mim o Instagram não funciona, para eu que sou médico não funciona. Aí começam as 1000 teorias por estar nesse processo. Na minha cidade não dá certo. Ou o meu tipo de negócio. Exatamente. Se não apelar, não tem resultado. Apelar para sensualidade ou apelar para fazer dancinha. Se não fizer dancinha, não vai dar certo. Aí começa várias teorias e aí sempre vai pulando de galho em galho, querendo que alguém crie os pacotinhos para te fazer ter resultado. Então, assim, já gastando tempo, energia, mas como eu disse, 90 e tantos % aí, a maioria, até você escuta os estudos de caso lá, as entrevistas que eu gravo
com os clientes que rompem a barreira interna deles, que rompem faturamento, rompem, eu quero dizer, ultrapassam o que eles estavam acostumados a fazer, você vai perceber que em vários deles no discurso estava: olha, no início eu contratei o pacote de post, depois eu fui e contratei outro, depois eu contratei outro, uma hora eu me enchi o saco e disse, eu vou aprender esse troço. Aí, perfeito. A hora que ele se emputece e diz, eu vou aprender esse troço, e ele mergulha nisso, ele aprende, tem resultado, e aí ele começa a contratar parceiros que vão executar a estratégia que ele sabe fazer. Eu lembro do caso da Yland. E assim, foi um dos estudos de caso um dos que eu mais gosto, até porque o Instagram dele segue sendo muito bom mesmo depois dele sair da mentoria. O que aconteceu? Eu acompanhei todo o processo dele, desde os primeiros directs que ele mandou pra gente até ele se tornar um case de sucesso. E as desculpas são as melhores, porque o que ele falava? Cara, eu vi todos os estudos de casos de vocês e eu percebo que tem um padrão. Eu falei, qual que é o padrão? O padrão é o dono aparecer. Em 80% dos casos o dono aparece, o dono é o cara que está à frente do negócio, é o cara que faz os stories, é o cara que grava os vídeos, é o cara que faz as dancinhas em alguns casos, etc. Só que eu tenho uma profissão, eu não posso aparecer na frente do meu negócio e eu vejo que a estratégia de vocês não vai se adaptar a mim. Aí é onde mora o perigo, lá do engano. A estratégia sim se adaptou a ele, tanto que ele tem, o case de sucesso dele lá tem 8 vezes o faturamento e ele não aparece. A questão é... Só no vídeo da entrevista, o Pablo, mas lá no dia a dia do Instagram ele não aparece. Ele não pode aparecer por uma questão de contrato, etc, etc. Enfim, não pode estar à frente do negócio. E ele era o cara do pacotinho de post. Por quê? Cara, na cabeça dele ele ficava assim, não, eu preciso contratar coisas mais profissionais. Porque sim, quanto mais tem a marca de roupa. Tem marca de roupa. Marca de roupa temática, né? De mineiro. Então era... E é bem comum, né? Quem tem loja, quem vende roupa e tal, precisa contratar alguém que vai fazer uma parada profissional, vai bater boas fotos, vai montar boas artes e vai postar aqui para mim no Instagram, que aí eu não preciso, não sou eu que vou ser a cara do negócio. Mas depois que ele começou a utilizar os princípios que a gente explica no método Codirect, ele, assim, o princípio da pessoalidade está presente, só que não é ele que está aparecendo. Ele tem várias pessoas hoje que aparecem lá e tal, ele cria muita identificação com o público, tem muita interação e tem excelentes vendas que ele mesmo explica e mostra lá na entrevista, né? Teve um caso também que eu gosto bastante, que é o da Brigadelícia. Ela veio pelo motivo errado, né? Ela é nossa cliente desde a época da agência, tá? Ela veio pelo motivo errado, mas no final das contas ela teve a virada de chave. Foi muito legal o caso dela, da Jéssica. O que aconteceu? A Jéssica ela faz bolos, né, doces, etc. E ela tinha ganho um prêmio da GNT. E daí ela ganhou esse prêmio e o programa ia pro ar uns 2, 3, 4 meses depois assim, de ela ter ganho a competição. E daí, nesse período, ela falou, gente, as pessoas vão procurar o meu trabalho depois que eu aparecer nesse programa, porque é um programa nacional, etc. E eu preciso profissionalizar o meu Instagram. E daí, ela acabou procurando uma agência, achou a nossa agência na época, e daí ela contratou, e na cabeça dela, ela tinha contratado o tal do pacotinho de posts. Só que no dia a dia é aí que a gente começou a se dar conta que isso é o mais importante. A gente começou a empoderar a Jéssica do trabalho que ela tinha que fazer. Então sim, a gente fazia as postagens, fazia os anúncios, a gente dava o suporte, a estratégia dela, mas ela se empoderou do processo. Ela estava à frente da empresa, ela começou a aparecer, ela começou a protagonizar o marketing da empresa dela e teve um sucesso estrondoso, né? Na entrevista ela fala deu 176%. 76%, que ela é bem carioca. De Magé. E de fato é bem esse o caminho. Assim, você percebe, mas desde essa época a gente nunca vendeu pacotinho de post, a gente nunca acreditou nisso e nunca vendeu isso. A gente sempre vendeu
uma estratégia, e tanto é que até os feedbacks lá desde o primeiro era, cara, assim, o que eu mais gosto é que vocês nos empoderam do nosso próprio marketing. Primeiro que eu nunca quis dependência e nunca acreditei que essa terceirização de responsabilidade ia dar resultado. Então, nesses casos você percebe que existe uma grande diferença quando o dono aprende as estratégias. E aprender as estratégias não é aprender ferramenta. Então, quando eu estou falando de estratégia, claro que aprender ferramenta é bom, mas estou falando de estratégia de marketing como um todo. Às vezes as pessoas acham que estão estudando marketing ou que estão adquirindo conhecimento de marketing, aprendendo a editar vídeo, aprendendo a abrir. Não é isso. Assim, é sobre a estratégia geral como um todo, sobre o que de fato faz ter resultado, o que uma coisa vem depois da outra. Isso é montando uma estratégia, né? Até se você pegar a etimologia da palavra, não sei nem se é a etimologia que se fala, mas como que a palavra marketing é feita, market é mercado do inglês e marketing é como se fosse mercado em movimento. E se você olhar a palavra mercado, tem a ver com pessoas. Então, a partir do momento que você entende toda a experiência que seu negócio vai proporcionar para o seu cliente, desde antes dele comprar o seu produto ou serviço, que é a parte mais importante, é onde o Instagram é um dos elementos que vai entrar, aí você vai começar a entender o que é marketing. Então, basicamente, é você entender do seu cliente, das pessoas, do seu cliente ideal, e entender como que esse cara vai transitar no seu processo desde antes de saber quem você é. É isso aí. Então, assim, toda estratégia ela começa com o cliente ideal, com o relacionamento com esse cliente ideal antes de comprar, durante a compra e depois da compra. Então, existe todo um processo aí que você precisa enxergar ele como um todo, e aí sim você vai executar isso e o resultado vai começar a aparecer. Então, marketing é mais do que divulgação. Marketing vai posicionamento, tem a ver com produto, com tudo. Então, o meu convite aqui é você adquirir mais conhecimento de marketing, aplicar método de marketing, entender disso. E aí sim, depois que você entende todo esse processo, você pode contratar alguém internamente, ou mesmo você faz em alguns casos, ou você contrata um terceiro para executar a sua estratégia. Sim. Maravilha? Espero que tenha ficado claro. Acompanhe a gente lá no Instagram, CoDirectBR, compartilhe esse episódio aqui com outros amigos seus que têm negócio, que talvez já também tenha contratado o pacotinho de post, não teve o resultado que gostaria. E aí ele vai entender um pouco mais sobre como, de fato, começar a ter mais resultados. Valeu, forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu!